Hoje eu quero ser mais calminho, né? Eu tô vindo num processo de recuperação aí. Então, quando o pastor Gessé falou comigo na semana retrasada, que ele ia me colocar na escala desse mês para ministrar, e que nem a irmã falou, a gente já fica, né? Porque independente de quantas vezes, cara, tu venha ministrar, existe um temor que a gente tem que carregar no nosso coração. Não é uma palhaçada isso aqui. Não é para mim expor a minha teologia, não é para que eu venha contar algo que eu ouvi de alguém. Mesmo que isso possa abençoar a nossa vida, mesmo que seja muito bom para nós, mas melhor do que tu ouvir alguém falando sobre o Pai, é tu ouvir o Pai falando. É você mesmo ouvir a voz do Pai. Sabe, eu me lembro quando eu era pequeno e o meu pai ele tinha um assovio supersônico. Eu morava na Coab, na 72 ali, tinha um redondo e fizeram aquelas praças novas, cancha de areia, tudo novo. E eu com 7, 8 anos, eu ficava lá, ia de tarde, voltava só no fim da noite, mas eu tinha um horário para chegar em casa. O horário é qual que por mim eu sempre passava. Então, às vezes tinha um vizinho meu, o Tiririca, ele chegava a dizer, o teu pai tá lá, cara, ele tá lá na frente já, ele tá te chamando para vir embora. E eu ficava, já vou lá, já vou. E ficava jogando bola e correndo e descendo aqueles barrancos. Mas quando ele assoviava, pastor, quando eu ouvia de longe aquele assovio, eu largava correndo, corria pela vida, sabe? Largava tudo e largava. Por quê? Porque o pai estava sinalizando que queria que eu voltasse para casa. Então uma coisa era o meu vizinho me avisar, teu pai está te chamando. Às vezes a gente não dá muita bola. Sabe, às vezes a gente vai ouvir uma palavra aqui, algo que vai mexer conosco no momento, mas na verdade é que amanhã a gente já se esqueceu. A gente já se esqueceu. Porque mais interessante do que você ouvir eu falando algo que eu aprendi do Pai, é você mesmo ouvir a voz do Pai. E pode ter certeza que Deus é um Deus de relacionamento pessoal. O Espírito Santo, ele é um Espírito que age personalizado na nossa vida, ele fala conosco. Deus tem um propósito maior para a igreja, sim, ele tem, glória a Deus por isso, mas Deus tem um propósito pessoal com a minha e com a tua vida. E nada, nem ninguém vai mudar isso, irmão. É que nem a irmã falou, não tem nada que venha te diminuir, nem que venha te exaltar. Ainda que às vezes o nosso ego queira gritar, ainda que às vezes o nosso coidatismo venha querer nos rebaixar, mas na verdade nós temos que saber quem nós somos no Senhor, e nós somos filhos dEle. E como os filhos de Deus, nós temos que ter a nossa identidade firmada nele, e nada vai nos abalar. A nossa fé ela tem que ser inabalável, ainda que a nossa alma se abale. E eu ficava pensando, fiquei meio, o que eu vou ministrar sobre isso, aquela mensagem e tal, e Deus falou no meu coração, filho, antes de tu querer falar alguma coisa sobre o que tu aprendeu, sobre mim, sobre o que tu aprendeu de mim, que é o mais interessante, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não é um sapo que a gente pega ele, disseca, bota na mesa ali e estuda Jesus. É muito bom saber disso, glória a Deus, eu incentivo você a procurar estudar. Mas na verdade ele disse, aprendei de mim. É aprender dele, não sobre ele. O problema é que às vezes a gente procura aprender muitas coisas sobre ele, e quem é Jesus e isso e aquilo, e acaba de ter esse relacionamento pessoal e direto com ele. Amém? É muito importante nós fazermos uma oração de concordância, pedindo no grupo, irmãos, vamos orar. Assim como eu já pedi várias vezes, vamos orar por minha tia, pelo meu tio, pelo meu filho. Isso é muito importante, mas é muito mais importante aquela oração que você entra no seu quarto, você fecha a sua porta no secreto com o Pai, é você e Ele. É você e Ele. Isso é muito importante, e Deus começou a falar comigo, filho, fala daquilo que eu fiz por ti. Vamos começar de uma forma? Vamos, como? No princípio. Começa dessa forma, como é que tudo começou? Que nem a irmã falou, não tem como a gente fugir do nosso testemunho, porque é assim, eu me converti já faz 7 anos e pouco, e graças a Deus pela misericórdia do Senhor, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Quando eu me converti ao Senhor, eu já estava desesperado. Essa é real. Eu usei drogas por 11 anos da minha vida. Aos 13 anos eu comecei a beber, comecei a fumar cigarro, comecei a fumar maconha, assim, né? É uma hierarquia das drogas. E aí começa a cocaína, daqui a um pouco evolui para o crack. E assim foi minha vida, irmão. Viciado por muitos anos. E eu já estava desesperado, eu não queria mais aquilo para a minha vida. Mas eu era escravo da droga. Eu era escravo daquilo ali, eu não conseguia por mim mesmo fazer aquilo.
Se alguém chegasse para mim e falasse, David, se tu subir ali no segundo andar daquele hospital, usar o hospital porque eu estou lá na frente todo dia, do hospital ou num prédio, e pular do segundo andar, tu vai ser liberto das drogas, eu iria pular, porque eu estava desesperado. E uma coisa que eu tenho comigo é que Deus, Ele tem um negócio com os desesperados, não é, pastor? Deus tem um negócio com aquele que está clamando, com aquela angústia do nosso coração, que Deus está vendo que nós estamos sendo escravizados por tanto tempo, e a gente quer sair daquilo ali, a gente já não sabe mais como, e eu ficava desesperado, eu já não sabia mais. Um dia, estou na minha casa, depois de uma noite inteira usando droga, cheguei em casa de manhã, dormi, não fui trabalhar, aquela coisa que é normal para quem vive nesse mundo do vício. E um dia de noite, meu padrasto bateu na minha porta, e ele falou assim, David, tua mãe quer falar comigo. Quer falar contigo, perdão. Eu falei, tá, Jorge, eu já vou lá. Eu estava até de cueca, deitado no sofá, assim, era um dia de noite, calor. E deu uns 10 segundos, ele bateu de novo na porta e falou assim, David, tua mãe quer falar contigo. E eu fui abrir a porta, que eu vi que ele estava insistindo que eu abri a porta, minha mãe entrou bem assim, irmão. Ó. Minha mãe não era cristã também naquela época. E ela entrou com os braços assim, e falando de uma voz meio assim. E ela estava possuída de um espírito imundo, e aquele espírito começou a falar coisas para mim, começou a relatar minha vida, e falou assim, menino, a tua mãe não vai aguentar, e até o final do mês, se tu não procurar ajuda, tu não vai viver. E eu fiquei desesperado com aquilo ali, porque eu sabia aonde ia dar a minha vida, porque só tem 2 caminhos, cara, ou tu vai preso, ou tu morre. A vida do vício é essa, infelizmente. Se eu permanecesse naquele lugar, eu disse, eu vou procurar ajuda, na minha ignorância, da minha mentalidade daquele tempo, vou procurar ajuda onde? Me lembrei que minha irmã tinha um casal de amigos que eram pai de santo e mãe de santa, fui lá naquele lugar. Então, chegando lá, aquele cara começou a conversar comigo, começou a falar, e ele começou, conversando na sala dele normal, e ele começou a meio que dar uns tiques assim, olha, quer vir, vamos lá para outro lugar, que eu acho que é o Congar o nome. Fomos para lá, fez um download ali do inferno, Destranca a Rua era o nome da entidade. Relatou toda a minha vida. Relatou tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha feito, os lugares aonde eu tinha ido. Começou a falar. Disse para mim que era para mim estar morto, ou era para mim estar preso, mas por causa da mãe azul, querendo introduzir algumas coisas na minha vida, como se fosse Iemanjá que tivesse me livrado. E eu ali entendendo aquilo, e eu estava fascinado, porque eu estava assim, uau, então ele vai me ajudar. E ele começou a falar. E aí no final ele pegou, fez umas ervas ali, misturou algumas coisas para fazer uma limpeza em mim. Foi lá, me limpou, fez tudo aquilo, o cara tomou 2 litros de cachaça, fumou uns 20 cigarros. Depois, quando a entidade foi embora, o cara estava de cara na minha frente, incrível, nunca vi aquilo, como é que não morreu? Então, tudo que ele falou para mim, falou para a mulher dele que estava junto comigo, estava traduzindo algumas palavras, e ele disse assim, esse guri tem uma luz boa para trabalhar com a gente. E eu ficava, que legal, então, posso ser desse meio, já na minha ignorância, pensando. E no final, sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele olhou bem para mim e disse assim, mas tu tem que procurar uma igreja. O próprio Satanás falou isso para mim. A própria entidade falou isso para mim. E aquilo ficou no meu subconsciente, porque aquilo não me chamou a atenção. O restante me chamou. Outra vez eu estava numa madrugada com outro rapaz, uma loucura de droga na noite, e ele começou a falar em línguas do meu lado. Um ano anterior do Senhor me resgatar, de eu me permitir ser resgatado pelo Senhor. Ele começou a falar em línguas, e eu olhei para ele assim, eu só pensava, que droga boa, olha o que esse cara está falando, meu. E falando em línguas do meu lado, e eu olhava para ele, e ele falou assim, Deus vai te tirar dessa vida, e Deus vai te dar um filho. E eu olhava assim, filho, Deus, que loucura, esse mano falando essas coisas aí. E a gente conseguiu o caminho. E sabe o que eu vejo ao decorrer do meu caminho, mesmo eu estando lá nas trevas, mesmo eu não estando debaixo da proteção dele, o Senhor cuidava da minha vida, o Senhor já tinha planos para a minha vida. Hoje, quando eu vejo que aquela entidade falou para mim procurar uma igreja, eu entendo qual era o propósito de Deus e quem é que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Deus manda, até o capiroto obedece, não tem outra.
Esse era o plano dele para a minha vida. Se ele teria que ser o mensageiro naquela hora, ele teria que abrir a boca dele e falar, porque o Senhor mandou. Se naquele momento era o momento do irmão profetizar na minha vida, não interessa se estava desviado, se era bêbado, se era drogado, ele teria que abrir a boca dele e profetizar sobre a minha vida. Porque os planos do Senhor, a palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela vai e cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E naquele momento ela foi liberada sobre a minha vida. Então, quando eu conheci o Senhor numa igrejinha lá na 63, uma igrejinha pequena. Eu cheguei lá, o pastor doido. Mas ele amava o Senhor do jeito dele. E ele era loucão também desse mundo. Ele falou, cara, não tem nada, é só Jesus que vai te libertar. É só Jesus. E naquele momento eu me lembro, irmãos, que eu orei ao Senhor. E eu falei, Jesus, se tu é esse Jesus que ele está falando, que liberta, eu entrego a minha vida para ti nesse momento. Confessei Jesus como o Senhor da minha vida. Confessei os meus pecados. Sabe, me entreguei naquele momento para o Senhor. Irmãos, comigo é uma coisa que frequentemente eu ministro lá na comunidade, eu não posso dar esse meu testemunho completo para os irmãos. Porque eles, como estão num processo de reabilitação, vão ficar lá alguns por 9 meses ou mais. Se eu contar essa parte que eu vou contar para vocês, alguns vão ficar, então comigo pode ser assim também. Pode ser assim também, do jeito que eu vou falar. Mas não é como se fosse uma lei, porque para mim naquele momento, irmãos, quando o Senhor me resgatou, eu nunca mais tive vontade de beber, nunca mais tive vontade de fumar, nunca mais senti vontade de usar drogas. O Senhor me resgatou por completo. Naquele momento se cumpriu a palavra dele, quando ele disse que ele me arrancou do reino das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, me tirou do poder de Satanás, me trouxe para o poder de Deus. E não só isso, irmãos, mas ele me comissionou um ministério na minha vida. E naquele momento eu fiz como Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ou ele teve uma forte convicção, como dizem outras traduções. Naquele momento eu determinei, irmão, eu digo não vou mais. Eu vou me entregar para esse Jesus aí, vou me entregar para esse Jesus que libertou esse mano e que era loucão, vou me entregar para o Senhor. Por quê? Porque Deus, eu já tinha um clamor no meu coração, aquela angústia. Deus olhou assim, não, eu não vou deixar esse teu desespero, esse teu clamor ficar em vão, eu vou pegar isso e eu vou transformar isso. E eu vou te trazer para o reino de luz, e eu vou te transformar numa ferramenta poderosa nas minhas mãos. Só que eu não sabia disso no começo. Era um processo. O que eu sabia é que os meus pecados estavam perdoados, glória a Deus por isso. O que eu sabia é que agora eu tinha um pai, glória a Deus por isso. E todos nós estamos num processo de caminhada com o Senhor. Eu convido você a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 5, para a gente tomar um norte aqui, para a gente tomar um rumo da palavra. Porque quando eu comecei, irmãos, se eu não me engano, essa foi a primeira mensagem que eu ministrei. Foi porque eu me apaixonei tanto por essa mensagem, e o interessante é que a palavra de Deus, a gente vai tendo umas outras óticas, umas outras visões ao passar do tempo na nossa vida, porque a gente vai entendendo algumas coisas da parte do Senhor. Fala sobre o endemoniado gadareno, algumas traduções dizem gerazeno, diz assim, capítulo 1, versículo 1, perdão. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava-lhe pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu.
Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que eram cerca de 2.000, precipitou-se por um despinhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos nas cidades e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, glória a Deus, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Irmãos, eu quero pontuar aqui algumas coisas. E o primeiro de tudo, que Jesus atravessou o mar da Galileia com um propósito. Jesus, ele estava ministrando do outro lado do mar com uma multidão. Ele estava lá com uma plateia, pode-se dizer assim, muito maior. Mas Jesus, ele tinha um propósito, ele diz assim, Marcos, o capítulo anterior, 4, versículo 36, se não me engano, diz assim: passemos para o outro lado. Jesus tinha um propósito. Jesus entendia o clamor desse homem que estava clamando de dia e de noite, se ferindo com pedras, sabe, se machucando, fazendo isso com o próprio corpo, com a própria vida, e nós não somos diferentes hoje em dia. Porque não é mais eu pegando uma pedra e me lascando ou me ferindo o meu próprio corpo, mas Deus sabe que a gente tem feito com a nossa vida aquilo que não agrada a Ele. E eu me identifiquei muito com isso. Eu vi que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade, repreendeu os ventos, repreendeu os mares, ensinou os discípulos, atravessou. E Lucas, no capítulo 8 de Lucas, também narra esse mesmo acontecimento. Diz que Jesus, colocando o pé em terra, aquele homem já saiu correndo. Sabe o que ele viu ali? Ele viu uma oportunidade, e quando ele viu aquela oportunidade, disse: não, cara, eu não aguento mais, eu vou sair correndo na direção dele. Quando eu cheguei naquela igrejinha bem pequenininha, tinha 8 ou 9 membros. Naquele dia nem ia ter culto porque não tinha gente, mas o pastor estava lá. E eu cheguei lá e quando eu vi uma oportunidade que o Senhor estava naquele lugar, eu decidi: não, Senhor, eu vou correr na tua direção. Eu vou entregar o meu coração por completo a ti. Eu tive uma forte convicção naquele dia. E Jesus, a Bíblia diz que ele chegou, o homem saiu da onde? Dos sepulcros. Os sepulcros é o quê? O cemitério, é lugar de morto. É lugar de pessoa morta, cara. Não é lugar de vida. Entende uma coisa? Jesus nos tirou daquele lugar de morte. E sabe quais são os lugares de morte que tem hoje em dia, pastor? Tráfico de drogas. Prostituição é o lugar de morte. Traição do marido ou da esposa é lugar de morte. Porque eu vi um vídeo esses dias que só misericórdia. Que horror aquilo. O cara pegou e matou a mulher e matou o cara porque estava traindo a mulher dele. Foi tudo filmado, foi uma desgraça, cara. Isso é lugar de morte. O Senhor não nos chamou, o Senhor não nos criou para andarmos em lugares de morte. Sabe onde é que tem muito lugar de morte? No trânsito. Discutir no trânsito é um lugar de morte. A gente não foi feito para discutir, ainda mais no trânsito, que a gente não conhece as pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega no carro: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, aí entra no carro, vira o speed racer, né? Ligou o carro, uau, agora eu vou acelerar o meu 2.0 aqui. Vou passar por cima desse carrinho 1.0 e assim vai, segue a vida, e as pessoas estão morrendo aí fora. Porque estão em lugares de morte, não vivem, sabe? E o Senhor nos trouxe para um lugar de luz, um lugar de vida. E mesmo nós, cristãos, dentro da igreja, ainda às vezes nós vamos dar uma bandinha no sepulcro. Ainda às vezes dá uma saudade, eu vou ali no cemitério dar uma banda ali num lugar de morte. E Deus está olhando e diz: filho, não é? Eu já te tirei desse lugar, vem para cá. Eu já te tirei, eu já te remi, eu já te resgatei, eu já te comprei, sai desse lugar. Aí não vai ter vida para ti. E a Bíblia, e não só isso, cara. Sepulcro, lugar de morte. Ele morava naquele lugar. Lucas diz que ele andava nu. Olha a condição do cara. Ele já não tinha mais o amor da família dele, porque a gente entende que lá no final Jesus diz: vai para a tua casa e para os teus. Então ele tinha família antes.
Ele já não tem o amor da família dele. Eu vejo isso, relatos direto lá no centro de recuperação, na comunidade. Eu tenho filho, eu tenho filha, meu filho está grande, minha esposa estava grávida, enfim. Sabe o que é isso? É lugar de morte, já não tem mais o amor da família. Filhos que já não tem mais o amor de mãe. Porque as pessoas não choram, cara, por coisas grandes. Eu não tenho um carro do ano. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, cara, eu vejo choro de pessoas que dizem, cara, eu não consigo mais ter o amor da minha esposa. Eu não consigo mais ter o amor do meu filho. São pequenas coisas que vão mover grandes coisas. É assim que Deus trabalha. Deus começa e nos tira desses lugares de morte para quem nos começa a dar a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida. E às vezes a gente fica chorando porque a gente escolhe andar nos lugares de morte. Às vezes eu discuto com a Dani, a gente fica umas 2, 3 horas discutindo, e aquilo começa a dar um troço dentro de mim. Cara, eu não quero estar aqui, mas eu não sei como sair, eu não vou dar o braço a torcer. Não, mas eu estava certo. Não, parece que eu fico conversando, assim, uma coisa de louco. Não, mas eu estava certo. Tá, mas não interessa, cara, pede perdão e conserta. Tá, vou lá então. Aí vai, se alinha. É tão melhor, meu. Aí depois que está alinhado, assim, puxa, por que eu perdi tempo habitando nesse lugar de morte? Por que eu fui dar uma voltinha no sepulcro? Por que eu ainda, bato de frente com aquilo que o Senhor me deu? Por que eu fico reclamando pelas coisas que eu não tenho, em vez de agradecer por aquilo que eu tenho? E a gente fica se perguntando, e eu ficava imaginando, e eu digo, não vou dar esse gostinho para o inimigo, nunca mais eu vou voltar para as drogas. Nunca mais eu vou voltar para o álcool, para a bebida, para a prostituição, para aquilo que me desviava do caminho do Senhor. Eu não vou mais. Não vou. E eu decidi no meu coração ficar firme. E esse homem, ele habitava onde? Lugares de morte. E ele foi ao encontro de Jesus, e a Bíblia narra que Jesus, com seu muito amor, foi lá e libertou esse homem. Mas se lembre que Jesus foi com um propósito. Ele foi lá, ele rogou, ele expulsou essa legião desse homem. O Evangelho de Mateus nos narram que eram dois homens, mas aqui está dando mais detalhado sobre a vida de um homem. Então no versículo 15 diz assim, indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Sabe o que eu vejo aqui? Ele estava assentado. O que ele tinha agora? Ele tinha um convívio social, coisa que ele não tinha mais. Porque ele já não conseguia mais parar, ele já queria ir de um lado para o outro. Eu sei disso, cara. Quando eu andava em lugares de morte, estava aqui, daqui a um pouco já estava lá, daqui a pouco, vamos dar uma banda, vamos lá. Por quê? Porque eu andava atrás de lugares de morte. Eu andava atrás onde tinha droga, onde tinha bebida, eu ia, não queria saber aonde, vamos em tal lugar, vamos embora. Eu não conseguia mais sentar com a minha família e fazer um jantar, alguma coisa saudável, passar a noite, se não tivesse uma cervejinha. Eu não conseguia mais fazer isso, cara. Por quê? Porque eu já era escravo e eu andava em lugares de morte, eu não conseguia ter um convívio social. Então aqui está relatando o quê? Uma pessoa que teve um encontro real com o Senhor Jesus. Uma pessoa que agora não anda mais de um lado para o outro. Paulo diz, não andemos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Nós não somos mais agora. Calmou. Aquietar o nosso coração, cara. Chegou o tempo da gente se aquietar, da gente começar a dar valor para os relacionamentos. A Bíblia, ela é um livro de relacionamentos. É um livro que eu aprendo a me relacionar com você. É um livro que eu me aprendo de relacionar com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, com o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai nos ensinando a ter esse convívio em sociedade. Porque não tem como, eu vejo pessoas, volta e meia, parece suspirado lá no dog, né? Eu gosto de ouvir isso aí. E eu fico bem quietinho. Às vezes eu nem concordo, porque é tanta loucura que não dá nem para concordar, sabe? Cara, não. Igreja não precisa mais de igreja. A igreja é só lá em casa. Aceitei Jesus e me fiquei na minha cúpula ali agora. É só nós. De mim para mim, só para mim é Ele. E aí eu fico entendendo umas coisas que o Senhor não nos resgatou para mim ficar só para mim isso daqui, não. O Senhor não te tirou de lugares de morte para você só ficar em agora andando em vida, em abundância, em prosperidade e na bênção do Senhor. Já viu que tem gente ao nosso redor, pessoas que às vezes a gente nem conhece, está passando, cara. Eu não tenho mais o direito
de olhar para um cara que anda na rua, drogado como eu andava, e não chegar e não anunciar para ele aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque entende o comissionamento que Jesus deu para esse homem. Ele disse assim: ei, estuda a Bíblia. Ele não falou isso. Ele falou: te aprofunda no conhecimento. Ele falou: não, cara, não precisa fazer nada disso, e nem precisa nem convencer ninguém. Só anuncia o que Deus fez por ti, como Ele teve misericórdia da tua vida. É o suficiente para mudar a vida das pessoas. Entende que você não precisa ser profundamente estudado em teologia, aprender sobre todas as coisas para você dizer: ei, mano, Jesus te ama, meu querido. A minha vida era assim, eu era assim, eu era assim, eu andava em lugares de mortes, mas o Senhor me tirou, me resgatou. E você vai falando aquilo e Ele vai se apaixonar pelo quê? Pela misericórdia que o Senhor teve na tua vida e vai ter também na vida dele. É a misericórdia de Deus que nos apaixona. A misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque, como o pastor Marcelo falou, a gente não merece nada. Segundo a palavra de Deus, a gente merece um inferno, cara. Por mérito, seria isso. Mas o Senhor não nos criou para estar naquele lugar. O inferno foi criado para o diabo e para os seus adeptos, não para nós. Nós fomos criados para andar do lado de Deus, para andarmos como filhos de Deus. E entende uma coisa, o propósito, ele continua estabelecido. Amém? Diz assim, ele andava vestido. Sabe o que é vestido? Agora ele tinha limite. Limites. Nós precisamos ter limites. O ser humano precisa ter limites. Existe uma linha onde a gente pode e a gente não pode andar. Existem coisas que a gente pode e que nós não podemos falar. Se eu começar a não tem como pregar a Bíblia toda numa noite, ainda mais em 35 minutos ou 30 minutos. Não tem como. Mas é aquilo que eu falei no começo, não quero falar sobre Jesus, aprenda você dele, e o Senhor vai determinar os limites para a tua vida. Aprenda do Senhor Jesus, e Ele vai determinar os limites para a sua vida, porque tem coisas que eu ando na esfera de unção que Deus me deu, tem coisas que o pastor Marcelo vai fazer, que eu não vou fazer, mas tem coisas que eu vou fazer, que Ele não vai fazer. Porque o Senhor nos ungiu para andar numa esfera, num limite. Ei, David, tu vai atuar até aqui. Daqui para lá é outro, daqui para lá é outro, porque Ele não vai revelar tudo para mim, Ele não vai fazer tudo através de mim, mas é um conjunto de pessoas, são membros unidos por um corpo, a qual Ele é o cabeça. Ele é que entende o propósito e vai nos usando e montando esse quebra-cabeça, ferramentas afiadas na mão do Senhor. E a gente vai entendendo, não vou fazer, agora eu alço, eu virei o Chaves quando eu me converti, né? Isaze, vou fazer, e o meu irmão queria enfiar o evangelho na cabeça dele, e o outro queria, sabe, condenava todo mundo. Não vou mais na minha família, eles bebem um trago lá, eu não vou lá, impuros. Não é assim, cara. Ao tempo o Senhor foi ministrando no meu coração, dizendo: filho, se tu carrega a luz e eles andam em trevas, pergunta é, quem é que vai levar a luz para eles? Vai ser tu, porque eles te amam. Porque quando eles te buscavam lá no Maitá, 4 horas da manhã, tu estava drogado. Quando eles te buscavam em Porto Alegre, quando eles te buscavam em Canoas, quando eles te buscavam nos lugares que tu ligava drogado, com medo de ninguém, porque era o diabo que te atormentava, tu acha ainda que eles não te amavam? Eles continuam amando, irmão. Se nós carregamos a luz, a pergunta é, quem vai levar a luz para aqueles que estão em trevas? Efésios 2, 8 e 9 diz que pela fé nós somos salvos, é um dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie, mas Efésios 2, 10 diz que nós somos salvos para as boas obras. Sabe o que eu entendo as boas obras quais são? São as obras de fé. Porque se nós somos salvos pela fé, agora eu entrei no reino de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as obras de fé para aquelas pessoas que ainda estão de fora, que ainda não entraram no reino. Esse é o meu dever, eu não tenho mais o direito de ficar quieto. Eu não tenho mais o direito. Quando Jesus nos comissionou, Ele não pediu um favor, Ele não disse se possível. Ele nos deu uma ordem. O problema é que a gente não vê, se você fala para um judeu que Jesus, que fala sobre Senhor, Deus é Senhor, ele entende o que é Deus Senhor. Mas hoje em dia, a gente às vezes vê na igreja e esquece que Jesus é Senhor, só glorifica Ele por ser Salvador. Ele também é Salvador por aquilo que Ele fez na cruz, mas a Bíblia diz: se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele não diz para a gente confessar Ele como Salvador. Ele é Salvador, mas nós confessamos Ele Senhor da nossa vida.
Quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, dizendo assim: Senhor, a minha vida é tua, o meu dinheiro é teu, a minha família é tua, o meu carro é teu, o meu trabalho é teu, e tudo que eu tenho é teu. Já pensou pegar o dinheiro de um cara que te deu tudo o que tu tem? Claro que é uma alegria para nós vir aqui. E assim como o pastor Valtuir falou, 10%, 15%, 20% ofertar é uma bênção. Mas já entendeu que isso é um princípio espiritual, nunca foi sobre valores. Nunca foi sobre dinheiro. O problema é que o nosso coração ele é tão egoísta, ele é tão apegado ao dinheiro, que quando a gente fala sobre dízimo, a galera, meu Deus, é dinheiro. É pro pastor. Aquela coisa, sabe? Cara, chega, velho, chega. Chega, é um princípio espiritual. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo tem um ensino para a nossa vida. Amém? E aqui para terminar diz assim: e ele estava em perfeito juízo. Perfeito juízo é o quê? Perfeito fala de maduro. E juízo está falando do quê? Agora ele tinha domínio próprio. Porque o domínio próprio não é uma coisa que nós conseguimos sozinhos, amém? Gálatas 5:22 fala das virtudes do fruto do Espírito, e o domínio próprio é um deles. Já não é mais uma questão de só eu fazer, é a questão de eu me render e conhecer a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus atuar nessa palavra no meu coração. E aí eu possa ter um domínio próprio na minha vida. Já está falando de um relacionamento mais profundo aqui. Domínio próprio, então entenda, convívio social, limites e domínio próprio. Versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Porque quem foi liberto por Jesus, cara, quer estar onde ele está, não tem outra. Eu não quero mais estar num lugar onde Jesus não está. Não tem problema nenhum, se o Senhor chegar: filho, eu vou te comissionar, hoje tu vai entrar com autoridade, com unção, tu vai dentro do cabaré, tu vai pregar a palavra de Deus lá, eu vou, sem problema nenhum. Se o Senhor chegar e dizer: filho, tu vai dentro da boca de fumo, tu vai pregar lá na Sapolândia, naquele antro, porque lá no fundo, lá só Jesus na causa, tem até umas casas lá que os caras ficam. Se o Senhor me der autoridade, eu vou. Eu não vou bater no peito e dizer: eu vou lá com ousadia. Não. Porque eu sei que lá é um lugar de morte. Mas se eu não chegar brilhando naquele lugar, se eu não chegar com uma autoridade que vem do céu, eu não vou poder fazer nada lá. Não vou poder fazer nada lá. Porque não foi comissionado por Ele. Eu quero estar onde Jesus está. Eu sei que o Senhor está naquele lugar. Mas as pessoas naquele lugar não querem Jesus. Você já pensou nisso? Porque se você ler o contexto aqui, foi a cidade inteira foi ver o que tinha acontecido. Chegou uma galera lá para ver o que tinha acontecido. E quando eles olharam assim: Jesus, tá? Libertou o cara que estava drogado lá. Estava endemoniado, estava lá tucanando, está liberto ali, está vestido em perfeito juízo, está sentadinho aos pés de Jesus, como diz o Evangelho de Lucas. Mas cadê os nossos porcos, cara? Cadê o nosso sustento, o nosso ganha-pão? Cadê aqui? Não, meu, vaza daqui. Vai embora, Jesus. Tu está tirando aquilo que é nosso. Tu está tirando o nosso sustento. Eles não quiseram Jesus. Eles não quiseram. Entenda que nós não somos como esse contexto, mas para o nosso ensino foi escrito. Não é manadas de porco, mas muitas vezes nós negamos o Senhor Jesus. Muitas vezes na nossa vida, o Senhor, Ele nos mostra dois caminhos sempre: a vida e a morte, a luz e as trevas. Eu não sei o que fazer, então ora, irmão. Espere e descansa. Amados, se o vosso coração não vos condena, temos confiança diante de Deus. 1 João 3:21, se não me engano, fala sobre isso. Paz no nosso coração, foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí Jesus diz assim: não precisa estar comigo, sabe por quê? Porque eu já estou dentro de ti, aleluia. Eu já habito dentro do teu coração, não é mais a questão de eu estar presente ou não estar presente. Porque um verdadeiro líder é aquele que se faz, não precisa estar presente para as pessoas obedecerem aquilo que ele falou. Esse é o verdadeiro líder. E Jesus diz assim: não, cara, não preciso estar contigo, a minha presença, o meu Espírito está contigo. Apenas vai e cumpre aquilo que eu estou te dizendo. Aí ele disse: amém, Jesus, eu vou lá então. Aí o que Jesus comissionou? Ele vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Em outras palavras, ele foi e anunciou o Evangelho. Ele foi e anunciou o que Jesus tinha feito na vida dele. Simples assim. Nada muito complexo, nada muito difícil. Não se ache insuficiente para as coisas de Deus, meu irmão, amém? Não se ache insuficiente.
Você é mais do que o suficiente para abrir a tua boca e falar do teu testemunho para outras pessoas. E falar como Deus teve misericórdia da tua vida. E como Ele fez grandes coisas na tua vida. Isso é o suficiente para mudar a realidade, não só de uma pessoa, mas como esse homem fez, a realidade de 10 cidades Ele mudou. Porque ele pregava no centro de 10 cidades, o lugar chamado Decápolis. E a Bíblia diz que ele foi e começou a anunciar. O que é ele foi e começou a anunciar? Ele foi cumprir o chamado que Jesus tinha dado para ele. Simples assim. E a Bíblia diz que ele foi e começou a anunciar quão grandes coisas o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Entenda que se você falar algo de coração, não falar algo inventado, não falar algo que você acha, tem muito problema dentro da igreja hoje que é o achismo. A gente anda achando muita coisa aí. E muita coisa que não é, e isso atrapalha o evangelho real do Senhor Jesus. Achar, não dá para achar, irmão, nós temos que ter uma certeza. A fé não acha, a fé tem uma convicção, ela é uma certeza. E nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de fé. Então quando você faz isso com fé, sabendo quem você é para o Senhor e quem o Senhor é para a tua vida, meu irmão, todos vão se maravilhar. Amém?